Oi, minha flor, tudo bom com você? Para você que não me conhece, eu sou Suzete Brazão aqui do Ateliê Vita de Pano e aqui no canal a gente se encontra uma vez por semana para brincar de boneca. E a brincadeira desta semana é essa borboletinha, que na aula passada eu falei que seria uma fadinha. Eu ensinaria vocês a fazer uma fadinha, mas no meio do caminho, no meio da produção, eu achei melhor fazer uma borboletinha. E ela é uma coisa muito fácil de fazer. Então, antes de qualquer coisa, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo e ative o sininho para receber notificação de quando tiver novidades aqui no canal. Gente, essa borboletinha é muito fácil de fazer, muito simples, muito fofinha, olha só que graça. E a aula de hoje, na aula de hoje, a gente vai montar ela, a gente vai fazer corpinho, braços e a cabecinha. E na próxima aula da semana que vem, a gente finaliza ela. Então, vamos já começar essa brincadeira que ela está imperdível. Tenho certeza que você vai gostar muito. Para a gente fazer essa bonequinha, a gente vai usar tricoline para fazer o corpinho e braço, cotton para fazer a mãozinha e a cabeça, uma outra tricoline estampadinha para fazer o vestidinho, uma fitinha só para decorar. Aqui a gente vai usar essa linha de bordar para fazer anteninha, uma florzinha pra gente colocar na cabecinha dela. Aqui é um plush que eu vou usar para fazer a asinha, mas dá para ser uma tricoline ou qualquer outro tecido que você preferir. E aqui a gente vai usar a lã feltrada para fazer o cabelinho. Pode ser qualquer outra lã que seja bem fininha. Eu vou usar a feltrada que eu achei melhor para fazer. E o plumante para a gente poder fazer o enchimento dela. Para fazer o bracinho, a gente vai precisar de um pedaço de tricoline menor e o cotton também, só uma tirinha. E a gente vai emendar aqui, direito com direito. Então, essa parte do cotton que a gente vai usar para fazer esse pedacinho da mão tem 5 centímetros. Que a gente vai costurar sobre essa tricoline que tem 9 centímetros. Aqui, você pode cortar até com 10. 9 centímetros por 5, 10, 15, 20, 25, 27 centímetros. Então, aqui tem 9 por 27 e aqui no cotton 5 por 27. A gente vai colocar uma sobre a outra, direito com direito, e vai passar uma costura aqui, para daí sim a gente colocar o molde do bracinho sobre esse tecido para a gente poder cortar. Depois de costurado, ele fica assim. Então, a gente costura, passa o ferro, tombando o cotton, essa margem de costura sobre a tricoline. Aí, a gente vem e alinha essa costura aqui, bem certinha com a de baixo, pra gente poder colocar o molde aqui e não ter perigo de sair, a gente prende com a agulhinha. Aqui no molde tem essa marcação que é onde a gente tem que alinhar a costura aqui. Então, eu coloco aqui bem certinho. Aqui, deixa eu mostrar mais de pertinho. Aqui vai ficar bem certinho aqui. Deixa eu mostrar, cadê? Aqui. Então, vem a costura aqui, tem a marcação e a costura segue. Então, é isso que a gente tem que fazer aqui para ficar bem certinho. E prende com a agulhinha. A gente prende isso aqui com a agulhinha. E daí, a gente risca toda a volta para costurar e depois recortar. Vai ficar mais fácil, porque como é bem pequenininho, o bracinho pequeno, se você cortar antes para depois costurar, o cotton às vezes cede, vai ficar mais difícil para costurar. Então, faz assim, risca toda a volta dele, aqui onde você vai deixar um pouquinho mais de margem, não muita. Risca, você pode riscar aqui, apesar que aqui não vai aparecer, aqui é só para você saber que você vai dobrar aqui para poder costurar no corpinho dela. Risca aqui, eu tô usando o lápis 6B,
Você pode usar a caneta fantasma, se preferir. Eu gosto do lápis 6B porque ele aparece bem e não aparece do outro lado. E quando lava, ele sai, não tem problema nenhum. Então, a gente vai fazer isso nos 2 bracinhos. Aí, depois de marcado, a gente tira tudo isso aqui. Eu só prendo com a agulhinha aqui pra ele não sair do lugar. Então, eu faço isso nos 2 bracinhos. Costuro, deixando essa parte aqui aberta pra gente poder virar. Então, minha costura vai sair daqui, sobre a marcação, dar a volta e finalizar aqui, tá certo? Nos 2 bracinhos. No corpinho, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai colocar ele aqui, prender com a agulhinha, riscar ao redor, costurar, deixando essa abertura aqui, para depois a gente recortar ele. Depois de costurado, fica assim, olha, aqui eu já recortei o bracinho. E aqui eu quero mostrar pra vocês que tem que dar um piquezinho aqui, ó. Nessas voltinhas. Não corte em cima da costura. Então, dá um piquezinho aqui, um pouquinho antes da costura. E aqui na voltinha do dedão. Só pra não repuxar. Então, costurado, ele vai ficar assim, né? Aí, é só recortar, deixando aquela margem estreita. Não precisa deixar tanta margem de costura, porque como é um bracinho muito pequenininho, fica muito grosseiro, fica até difícil para virar, tá certo? O corpinho fica assim, que tá costurado. Então, aqui a gente vai recortar toda a volta, deixando uma margem estreita também. E depois, a gente vem fazendo piquezinhos aqui, onde tem mais curvinhas aqui, e aqui nessa parte, para ele não repuxar. Aqui eu já recortei o corpinho. Então, aqui que eu quero mostrar pra vocês, olha, chega ao máximo que perto da costura que você puder, sem chegar demais, pra não esgarçar, pra não ter perigo de rasgar. Então, eu faço 3 cortezinhos. Então, eu chego reto aqui, faço como se fosse um Vzinho aqui, assim, ó. Só pra ele não repuxar. Então, você vê que a hora que você faz assim, ele abre sem ter perigo de rasgar ali, não pegou a linha, tá tudo certo. E aqui eu faço só alguns bem rasinho pra ele fazer essa voltinha aqui, né, pra gente encher e ficar bem bonitinho. Então, a gente faz isso aqui, tá certo? Aqui é só isso que a gente vai fazer. Aqui também é bom dar um piquezinho. Só isso. Agora, a gente vai virar, encher essas partes aqui e depois a gente vai fazer a cabeça. Depois de tudo virado, fica assim. Então, você pode ver que não repuxa aqui. Aqui ficou bem certinho, então, tá tudo certinho aqui. Agora, a gente vai encher. Como que a gente faz isso? Eu não quero ela muito cheia, então, eu vou encher um pouco até aqui mesmo, porque antes da gente encher, vamos pegar aqui o molde. Vamos colocar aqui sobre ele, sobre o corpinho que a gente acabou de fazer. E a gente pode marcar. Aqui é bom fazer com a caneta fantasma, pra sumir depois. Marca aqui, porque aqui no molde tem essa marcação que a gente vai ter que fazer uma costurinha, ó. Tá vendo essa marcaçãozinha? Aqui eu faço pontinhos à mão mesmo, eu não passo na máquina. Então, eu marquei aqui, eu posso até marcar com lápis aqui, ó. Só isso aqui. Bem fraquinho, pra não ficar marcando muito, se você não tiver a caneta fantasma. Porque depois a gente vai fazer um pontinho de alinhavo aqui, pra ela ficar dobrando a perninha. Deixa eu mostrar, eu tenho uma aqui, ó. Essa aqui eu fiz como teste aqui pra vocês, agora eu tô fazendo outra. Ela vai ficar assim, tá? Então, vamos fazer essa perninha, vamos encher esse corpinho. Então, eu pego um pouco de plumante e vou levando lá no pezinho. Então, eu não quero ela muito cheia, coloco mais no pezinho e vou diminuindo a quantia de plumante aqui na perninha.
Eu não vou deixar ela muito murcha, mas eu também não quero ela dura, ela nem pode ficar muito dura. Senão ela não fica bem bonitinha, vai ficar uma bonequinha muito sequinha, né? Mesmo porque ela é muito magrinha, se eu colocar muito, daí vai virar um espeto. Então, a gente vai colocando aos poucos aqui. Antes de chegar aqui, ó, que já passou um pouquinho, deixa eu diminuir. Que daí, na marcação, não pode ter plumante. Porque senão fica ruim pra costurar e ela não vai fazer a dobrinha que eu quero. Então, eu coloco aqui. E aqui, o meu plumante já parou aqui, ó, aqui embaixo. Deixa eu até empurrar ele um pouquinho mais. Então, ele tá aqui. Aqui na marcação, tá livre, não tem plumante nenhum. É a margem que eu preciso. O meu limite é isso aqui, tá? Então, essa parte não tem plumante. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui. E daí, a gente vai fazer o alinhavo aqui com a agulha e linha. Então, aqui, ó, já enchi as duas, até no limite, para não chegar aqui na marcação que a gente fez. Eu vou pegar linha de costura A, dobrada ao meio, para ficar essa argolinha aqui na ponta. Para eu não dar nozinho, para não ficar aparecendo nozinho aqui. Então, eu coloco essa linha dobrada aqui na agulha, deixando essa argolinha, e daí eu começo aqui na marcação que eu fiz. Dou um pontinho aqui. Passo a agulha por dentro da argolinha e agora sim eu posso ir fazendo pontinho de alinhavo bem pequenininho em toda essa marcação que eu fiz. Então, eu vou bem devagarzinho, eu não tô pegando tecido de baixo. Não precisa ter pressa, vai devagarzinho fazendo esse pontinho de alinhavo em toda essa marcação até o final. Depois que a gente enche, você nem percebe esses pontinhos aqui. E se eles forem feitos bem caprichados, não fica feio mesmo se aparecer. Então, eu vou até o final fazendo isso aqui. Então, fica assim, ó, esses pontinhos. Agora sim, a gente vai terminar de encher. Aqui terminei de encher e você pode ver que eu não coloquei muito plumante aqui, porque o pescocinho vai entrar aqui. A cabeça dela tem um pescocinho que a gente vai fazer entrar aqui nesse corpinho. Essa parte toda aqui, a gente vai dobrar. Então, vai costurar no pescocinho dela. Então, não adianta encher muito, porque senão ele não vai caber aqui, tá certo? Agora, a mãozinha, o detalhe do braço é a mãozinha. Como a gente fez com o cotton e ele cede muito, a gente tem que tomar o maior cuidado na hora de encher, para não ficar uma mão grandona. Porque ela é bem pequenininha, e se eu colocar muito plumante aqui, vai ficar uma mão gigante, porque ele cede demais. Se você não quiser correr o risco de fazer com o cotton aqui a mãozinha, você pode usar a malha cardada da mesma cor do cotton, para não ficar diferente a cor da mãozinha para a cabeça. Então, se quiser, né, porque daí a malha cardada ela cede menos. Então, a gente coloca aos poucos aqui, sem forçar muito aqui o cotton, para ele não deformar e ficar uma mão gigante, tá certo? O resto é normal. A única preocupação que a gente tem que ter é para não ceder demais o cotton. Olha, já enchi aqui esse bracinho. Você pode ver que ficou sobrando, sem enchimento, toda essa parte aqui. Então, ele tá vindo só até aqui. Quantos centímetros? 4 centímetros, não chega a 5 centímetros de plumante. Dessa linha aqui da costura até onde eu coloquei o plumante. Pode ver que aqui, ó, só até aqui que vai. Então, 4 centímetros. O restante fica sem, porque a gente vai dobrar aqui, fazer uma dobrinha. Você olha sempre na marcação do molde, onde que é. Você pode colocar ele aqui, ó,
ponho aqui a marcação que tem aqui, aonde que tem que estar a dobrinha aqui. Então, como eu deixei bastante tecido, eu vou ter que dobrar até ele ficar aqui, nessa marcação. Então, isso aqui, ó, já foi suficiente, não precisa mais que isso. Porque daí a gente costura aqui e ele vai ficar um bracinho que mexe. Se você quiser deixar um pouquinho menos, colocar um pouquinho menos de plumante aqui, ele vai ficar ainda mais molinho, tá certo? Então, aqui já ficou bracinhos e o corpinho cheios. Agora, a gente vai fazer a cabeça. Para fazer a cabecinha, eu vou usar o cotton mesmo. Na verdade, eu sempre uso um outro tecidinho que eu compro. Ele é tubular, na verdade, ele é para fazer... para engessar braço, essas coisas assim. Tem de várias larguras. Mas na falta dele, a gente usa o cotton mesmo. Então, aqui eu cortei um pedacinho de cotton de 10, que tem um pouquinho mais de 10 centímetros por 8. 10 aqui na largura por 8 de altura. Então, a trama do tecido tá assim. Apesar de que o cotton, ele cede para todos os lados. Então, a gente vai fechar aqui, a parte maior aqui. Maior não, né? Esses 8 centímetros. Esse comprimento aqui, a gente vai passar uma costura aqui. Só isso que a gente vai fazer por enquanto. Depois de costurado, vai ficar assim, né? O tubular. E aí, a gente vem com agulha e linha, alinhavando aqui, pra gente poder fechar essa pontinha aqui. Vai ficar só uma parte aberta, pra gente poder encher. Então, a gente vem aqui, costurando, pra gente puxar. Vai fazer como se fosse um fuxico. Puxa isso aqui, dá o nozinho e passa ele pro direito pra gente poder encher. Então, vai ficar assim. E agora, a gente vai encher. Lembrando que essa costura, sempre depois, a gente vai deixar na parte de trás da cabeça. Agora, a gente começa a colocar o plumante. E daí, eu vou passar a medida pra vocês de quanto que ele tem que ficar de diâmetro. É uma cabeça bem pequenininha, porque é uma boneca pequena, então não pode ser muito cabeçuda, senão fica feio. Daí, aqui a gente vai encher, ele vai ficar compridinho assim, porque a gente também vai precisar dele pra fazer o pescocinho, né? Então, vai ficar compridinho. Só tenho que ver a largura aqui, ó, o diâmetro dele aqui, pra saber se tá no tamanho que eu preciso. Então, coloco aqui a fita. Aqui tá bem certinho, tem que ficar com 14, tá com 14, tá certo? Então, a gente faz isso aqui. Não coloca mais, não força mais aqui pra não sair dos 14. Eu só tô preenchendo aqui, que é onde vai ficar o pescocinho. Então, agora, eu faço a mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui embaixo. Agora, depois que eu fechei aqui, ó, então ficou igual. Eu venho aqui fazendo esse movimento, ó, porque eu quero separar aqui, porque onde vai ficar a cabecinha e essa parte que vai ficar dentro do corpinho dela, como se fosse o pescoço. Na verdade, não é um pescoço, né? É só uma parte que vai ficar ali dentro para ela ficar presa, a cabeça presa no corpinho. Aqui eu tô usando fio 10, então a gente faz uma volta aqui e dá o nozinho. Eu já falo pra vocês aqui o tanto que tem que deixar. Aqui tinha 14, certo? Aqui também vai ter que ter no máximo 15. Eu vou colocar linha aqui e depois eu vou prender de novo, ela tem que ficar com 15. Então, primeiro eu amarro aqui. Tem uma medida certa aqui? Não, não tem. Aqui eu nunca meço, eu meio que vou
eu olho assim e imagino como que vai ficar a cabeça, que tamanho que eu quero que ela fique. Então, não tem bem certinho uma medida aqui para passar para vocês. Eu vou até tirar aqui e vou medir, pra gente saber onde que eu coloquei. Opa, aqui, isso. Então, vamos ver aqui. Daqui da marcação, do sinalzinho que ficou a costura, a linha que eu passei, até aqui nesse pontinho aqui no centro, dá 3 centímetros, né? Então, é o tanto que eu vou deixar aqui pra entrar na cabecinha, no corpinho dela, né? E eu vou falar uma coisa pra vocês, eu enchi com aquele plumante mais que escorrega, aquele mais escorregadio, mas esse aqui, deixa eu mostrar, pra eu explicar melhor. Esse aqui. E eu deveria ter enchido com o outro plumante que é mais seco. Porque agora eu pego aqui, ó, o plumante ele tá correndo pra todo lado e não tá ficando aqui onde eu precisava. Então, pra encher aqui, usa um plumante mais firme. Esse aqui, ó, eu não sei se dá pra ver a diferença. Esse aqui é mais liso, mais escorregadio e esse não. Então, pra encher esse aqui, procura encher com esse aqui, ó, porque eu coloquei com este e pego aqui e ele corre pra cima ao invés de ficar aqui no lugar, pra ficar firme, pra eu poder costurar ali no corpinho. Então, ó, uma dica, né, que a gente deu bobeira agora, né, porque eu sempre coloco do outro e agora eu coloquei desse, não tá dando muito certo. Agora, eu vou dividir isso aqui ao meio, então, a gente vai fazer assim, pegar mais linha, eu tô usando ela dobrada ao meio pra ficar mais forte. Aqui ficou até curta, vamos ver. Que é o meio da cabeça. A gente, só de bater o olho aqui, a gente já sabe onde que é o meio. Então, aqui, ó, na minha marcação, tá com 5 centímetros. Deixa eu colocar mais pro alto aqui, ó. No meu ponto de vista, tá um pouquinho maior que 5, né? Daqui do topo até aqui embaixo, 6 centímetros. Então, eu imagino que 3 centímetros é o suficiente, que é o meio da cabeça dela. 3 centímetros. Aí, eu amarro aqui atrás. Amarro bem forte. Saí da tela de vocês, deixa eu voltar aqui. Então, eu amarro aqui. A gente tem mania de puxar, né, pro corpo da gente pra apoiar. Dei um nozinho. Aqui. Tudo aqui, eu tô trazendo tudo aqui atrás, nessa marcação aqui, nessa linha de costura. Agora, a gente vai pegar outra linha. Vai ficando cheio de linha ali, depois a gente corta tudo aquilo ali. E agora, a gente vai colocar aqui e levar aqui, ó, aqui atrás, aqui em cima. Aqui a gente vai amarrar, puxando bem pra cima aqui. Então, eu faço assim e amarro aqui no topo da cabeça dela, dou um nozinho. Então, amarrei aqui, né, depois de muito sacrifício, porque eu tinha que mostrar aqui pra vocês, mas eu sempre apoio no corpo pra ela ficar firme, pra eu poder amarrar aqui pra ficar bem certinho. Aqui, depois de amarrado, então, gente, não dá certo mesmo com essa aqui, ó, tá? Eu tô tentando aqui fazer, mas ela tá dando trabalho. Então, pra vocês não terem dificuldade, enche essa parte da cabeça com uma fibra menos escorregadia, tá certo? Daí, pode encher o resto do corpinho também com essa aqui, com essa mesma, não tem problema nenhum, não. Mas eu que bobeei e coloquei essa aqui, não dá trabalho. Vai dar certo, mas ela dá muito trabalho. Então, o que que eu fiz? Dividi, amarrei aqui no meio e aqui ao redor, deixando sempre aqui, ó, os nozinhos aqui no topo e aqui
tudo aqui na parte que vai ficar atrás. Aqui, como eu sei que aqui é a bochechinha dela, se por acaso você achar que essa divisão aqui tá muito para baixo, é só pegar e colocá-la um pouquinho mais para cima. Vai levando ela mais para cima para ela ficar com mais espaço aqui na bochecha e menos testa. Entenderam? Então, a gente vai fazendo isso aqui, levando lá para cima. Aqui, quer mais bochechuda? Vai trabalhando com a agulha, ó. Leva a agulha lá dentro e vai trazendo o plumante para frente, forçando ele para vir para frente, e você vai modelando a cabecinha dela, o rostinho, conforme você quer. Se quer mais bochechuda ou menos bochechuda, tá certo? Agora, a gente vai fazer assim. Com linha e agulha, a gente vai, nesse cruzamento aqui, a gente vai pegar cruzado aqui, pra gente travar essa linha. Então, eu pego aqui, travei isso aqui tudo. Então, agora, eu vou travar toda ela, toda a volta aqui e em cima também. Então, eu vou fazer assim. Eu vou começar por aqui, que eu vou dar a volta. Eu vou pegar um pouquinho de tecido aqui, desse lado. Opa. E aqui desse lado. É só para fechar, pro tecido não, para essa linha não sair do lugar. Então, a gente vai fazendo assim, ó, e vai meio que fechando, tá? Então, eu vou fazer isso aqui em toda a volta e aqui na frente também. Então, eu vou dar essa volta, vir aqui e prender aqui o pescocinho também. A única parte que eu não vou prender é essa parte de trás, só essa aqui. Mas na frente, aqui em cima e embaixo do pescocinho, do queixinho, eu vou fazer isso. Então, eu vou fazer isso aqui em toda a volta e daí eu já mostro pra vocês. Então, aqui eu já dei toda a volta, olha. Eu travei aqui, costurei, né, nesse cruzamento, prendendo esses dois fiozinhos, né, que faz essa cruzinha. Comecei aqui, dei a volta ao redor de toda a cabeça e vim e finalizei aqui, ó. Tô parada com a agulha aqui. Então, como que a gente vai fazer agora? Eu deixo essa agulha aqui esperando um pouco, porque essa parte da linha que tá aqui atrás, eu vou trazer ela pra baixo. Então, eu trago com cuidado pra ela não arrebentar. Então, eu venho aqui, posso usar a agulha ou a mão mesmo, faço assim, vou puxando ela, porque eu quero que ela dê o formato da cabecinha dela aqui atrás. Então, eu trago ela aqui pra baixo. Aí, eu dou uma acertadinha no plumante, que achatou, pra ficar a cabecinha dela aqui atrás, cheinha. Então, aqui faltou um pouquinho, a gente vai ajeitando, porque tá meio deformada essa cabeça. Então, a gente vai ajeitando com a agulha, pra ficar uma cabecinha bem bonitinha. Fiz isso aqui, a minha agulha tá aqui parada, né? Eu vou fazer a mesma coisa ao redor dela aqui, ó, tá? Essa aqui é a linha que a gente amarrou aqui o pescocinho. Então, eu faço a mesma coisa, eu fiquei com a agulha aqui, não tirei da linha nada, não tirei a linha da agulha, né? E aí, sim, eu venho fazendo a mesma coisa para ele não sair do lugar, para não subir, enfim, para não soltar. Então, dou toda a volta do mesmo jeito que eu fiz em toda a frente da cabecinha, para não sair do lugar. E depois que eu fiz isso, aí a gente vai fazer o narizinho, fazer a marcação do narizinho, que pode ser com linha ou pode ser com uma perolinha. Eu não tenho pérola branca, eu tenho só uma pretinha ali, mas eu vou mostrar pra vocês que dá pra fazer com perolinha, porque fica mais fácil de colocar o narizinho do que prender, fazer um bordadinho ali, porque normalmente eu faço um bordadinho e vou passando linha várias vezes até dar o volume que eu quero pro nariz, mas com a pérola fica mais fácil. Então, olha como ficou, certo? Então, aqui a cabecinha já tá quase
pronta a modelagem dela. Então, a gente vai ajeitando. E para fazer o narizinho, a gente pensa aqui, ó, que é o meio da cabeça. O meio tá aqui. Onde que eu vou colocar meu nariz? Então, vem aqui, meio, vou descendo e acho onde eu quero o nariz. Qual a altura do nariz? Você decide, gente. Olha, põe de ladinho, dá uma olhada, se gosta dele aqui. Lembrando que não pode ficar muito para cima para não ficar na linha do olho, porque isso aqui é uma linha do olho, e nem para baixo, que senão não vai caber a boca. Então, a gente tem que pensar nisso tudo. Então, coloca ele na altura que você preferir. E daí a gente pode usar uma perolinha igual essa cabecinha de agulha aqui, a gente prende uma perolinha. Ou faz um bordadinho várias vezes, passando uma linha grossa para dar volume, para poder ficar o narizinho bem certinho. Eu acho que a pérola preta vai aparecer, então eu vou fazer o bordadinho mesmo, porque não vai dar certo não, vocês vão ficar vendo aquela imagem preta e vai ficar feio demais, então eu vou fazer o bordadinho mesmo. Então, agora a gente vai fazer o narizinho. O que que eu faço? Isso aqui é uma linha de bordar, essa aqui de carretelzinho, que ela é mais grossa que a de meada, dobrada ao meio, com a laçadinha aqui. Então, eu venho aqui onde eu decidi que vai ser o nariz, faço um pontinho aqui, depois que eu fiz isso, aí eu tiro a agulhinha. Então, fiz isso, que já tá a altura. Aí, eu começo a fazer várias vezes, não é bem um bordado, né? É uma costurinha para ficar um ressalto aqui, fazendo o nariz. Então, ele vai ficar aqui, ó, vou fazer isso várias vezes até ele ficar na altura que eu quero do narizinho. Lembrando que quando a gente colocar o tecido principal, daqui a pouco, ele vai dar uma baixada. Então, pode fazer ele um pouquinho mais alto, que ele não vai ficar aparecendo, não vai ficar parecendo que tá grande demais, porque ele vai dar uma achatadinha. Então, vai fazendo isso aqui. É só isso aqui que a gente vai fazer pro nariz. Ou costurar a perolinha do tamanho que você preferir, que vai ser o nariz. Tá certo? Olha, já vai ficando uma bolinha. Então, a gente vai fazendo assim. Deixa eu começar de lá pra cá também. Só pra ficar bem firminho. Mas isso aqui não solta. É só pontinhos. É só pontinhos? Não, são só pontinhos, né? Vamos falar direitinho. Olha, aqui eu acho que já tá bom esse tamanho de nariz. Tá vendo, assim? Então, essa linha aqui eu levo lá pra qualquer lugar. Só não vou cortar aqui porque eu não gosto de deixar a linha aqui na frente. Então, eu passo aqui e levo lá pra trás na cabecinha dela e corto. Ó, trouxe a agulha, passei pra cá, pra cima. Aí, eu dou uma puxadinha e corto rente aqui, ó, ele vai lá pra dentro, não fica aparecendo nada. Então, o narizinho ficou assim. Viu, gente? É muito fácil fazer esse narizinho. Agora, a gente vai acertar aqui com agulha, porque eu tô achando que tá achatado esse crânio dele aqui, dela, que não tá bem do jeito que eu quero. Eu gosto que fique bem redondinho isso aqui. Agora, já deu uma ajeitada. E a gente vai agora colocar o tecido principal pra gente daí poder colocar essa cabecinha ali no corpo. Pro forro não, pro tecido principal a gente vai fazer assim, ó. O cotton dobrado ao meio. E a gente coloca o molde aqui, ó, alinhado. Opa! A gente alinha o molde aqui, ó. Dobra o tecido, dobra o cotton aqui ao meio. Coloca o molde aqui na dobra. Prende com a agulhinha e corta deixando uma margenzinha de costura.
Só isso que a gente vai fazer, e daí a gente vai costurar, tem a altura certinha ali, tem a marcação, que eu não fiz aqui, eu vou pôr aqui agora, até aqui, que a gente vai costurar. Essa parte vai ficar aberta, então, a gente vem costurando essa parte aqui, tá certo? Aqui não fecha e aqui não fecha. Então, eu cortei e costurei daquela marcação que eu mostrei pra vocês, aqui até aqui. Então, agora a gente passa pro direito pra gente poder colocar ali na cabecinha. Ele vai ficar assim. Agora sim a gente coloca aqui na cabeça. Então, a gente faz assim, pega essa parte, vai abrindo, lembrando que essa costura é na parte de trás, tá, gente? Abre assim, faz isso aqui, ó. É como se fosse vestir roupa numa criança. Passar a manga no bracinho. A gente faz assim. E aí, puxa essa parte toda lá pra cima. Olha. Então, vai ficar assim. Feito isso aqui, aí a gente puxa essa parte aqui pra trás. Então, se ficou muito grande, é só cortar. Aqui ficou muito, não precisava ter deixado uma ponta tão comprida. Mas é que depende também, se você encher mais a cabeça da tua boneca, vai precisar um pouquinho mais desse tecido. Mas aqui, ó, deixa eu só tombar assim, que isso não vai interferir no final. Tamanho que ela tá ficando, olha, com 16. 16,5. Então, é o tamanho que ela vai ter, tá certo? E olha como fica bem certinho, bem justinho aqui. Isso aqui vai entrar lá no corpinho. Lembra que eu falei que não era pra encher muito, porque senão não caberia? Isso aqui agora, a gente fecha com linha e agulha. Eu pego essa pontinha, trago aqui. Eu vou diminuir o tamanho dela, porque ficou muito grande. Então, peraí. Deixa eu ver como que eu vou fazer aqui. Faço assim, ó. Então, aí, na casa de vocês, vocês façam a mesma coisa. Diminua o tamanho, para não ficar tanto tecido. Então, a gente faz assim, prende aqui. Essa parte eu também vou cortar, tá vendo? Então, vai ficar essas duas orelhas aqui, assim. Eu vou cortar também. Deixa eu só prender aqui para não sair do lugar, para eu mostrar para vocês. Então, eu trouxe essa pontinha até aqui. Se ficou muito grande, eu corto um pouco do excesso. Prendo aqui. Essa pontinha também eu vou cortar. O que eu tenho que prestar atenção? Olha, essa aqui ficou bem para trás. Então, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Isso. Então, quando eu acertar aqui essa ponta, aqui, lá para trás, eu tenho que prestar atenção aqui na frente, para essa dobra não ficar vindo aqui no meio da testa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Porque se ela ficar aqui no meio da testa, o cabelo não vai esconder. Então, a costura, né? Então, eu faço de um jeito que isso aqui fique mais para trás, o mais para trás que eu puder. Então, eu ponho isso aqui para lá, acertei tudo aqui, prendo aqui, ó, com a agulhinha. Essa ponta aqui eu vou cortar. Por isso que eu falei, tem que prestar atenção se não tá indo muito lá na testa, porque senão vai aparecer. E agora eu venho fechando, ó, soltei aqui. E agora, sim, meu Deus, aí. E agora eu venho costurando, fechando isso aqui, com pontinhas de alinhavo mesmo, não tem problema nenhum, depois a gente vai colocar o cabelinho e não vai aparecer nada. Se achar que esse tecido principal acha a tua bochecha, linha não, só agulha. Pega a agulha e vem acertando assim, ó. É assim que a gente vai modelando a bonequinha que a gente quer, tá certo? Aqui o narizinho dela.
a gente acerta aqui também, ele tá preso, mas a gente consegue mexer aqui assim, tá? Agora aqui é só alinhar, prender tudo, fechar isso aqui tudo, pra gente poder fazer o olhinho, que eu vou fazer um bordadinho também, como eu fiz aqui no narizinho, eu vou fazer a mesma coisa no olhinho. Lógico, não dando todo aquele volume que eu fiz no nariz. Então, agora é só fechar isso aqui com linha. Então, laçadinha aqui, como sempre, e aí eu venho aqui, ó. Pego aqui. E vou fechando. Pego uma pontinha de um lado, como se fosse olha como que eu vou fazendo. Um zigue-zague, olha. Quando eu chegar lá no final, eu puxo tudo. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como a gente puxa, como que fica. Quando eu puxar, vou chegar mais pertinho. Tá vendo? Que até puxei demais, não precisa isso. Então, acerta. E é isso aqui só. A gente faz isso aqui. Então, eu vou fazer isso aqui em toda essa volta e já mostro pra vocês ela prontinha. Então, ficou assim. Olha como fica a costurinha. No fim, eu até cortei aquela ponta. Tinha uma ponta aqui, não tinha necessidade, eu cortei. Ela fica assim. Então, você pode ir cortando excessos, para não ficar muito volume de tecido aqui em cima da cabeça. Agora, o olhinho. O olhinho também, a gente coloca uma agulhinha para ver como que você quer. Nessa marcação, nessa linha de olho que a gente fez aqui, né? Isso aqui é a linha do olho dela, então, a gente usa essa linha como guia. A gente só tem que saber a distância que quer. Se quer os olhinhos um pouquinho mais perto do outro, se quer mais separado. Eu gosto, assim, meio termo, nem muito junto, mas também não muito longe. Tem gente que coloca bem afastadinho um do outro. Eu não gosto muito. Eu prefiro ele no meio do caminho, nem muito perto, nem muito longe. Então, eu marco e olho o que me agrada mais, se mais perto, se mais longe, que aqui vai ficar a marcação, que aqui vai ser o olhinho. Então, aqui o olhinho da minha boneca vai ser aqui. Eu só tenho que prestar atenção também na distância do nariz para esse olho, do nariz para esse olho. Se essa distância é a mesma dessa, para não ficar um olho mais para um lado e o outro, um mais perto do nariz e o outro mais afastado. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, nessa distância aqui. Então, você pode medir com uma régua, porque a régua eu acho que é mais fácil que com a fita métrica. A fita métrica tem essa ponta que a gente não consegue ver. Ou vamos ver aqui, ó, sem ser na ponta. Começando aqui do 2, aqui tá até no 3. O 2 é um pouquinho mais do que o 3, olha, onde ele tá quase 3,5. Vamos ver aqui. Vamos, 2, quase 3,5. Então, assim, a medida tá igual. Então, na régua eu prefiro medir do que na fita. Às vezes a gente se atrapalha um pouquinho na fita. Mas só de olhar assim, a gente já olha sempre nessa posição que eu tô mostrando aqui pra vocês, que eu acho mais fácil de saber a distância, se tá bem certinho, forma quase um triângulo isso aqui, né? Então, presta atenção nisso que vai dar tudo certo, tá bom? E aqui agora eu vou pegar a linha, mas aí pode ser a linha de costura normal. Não precisa ser essa de meada, que vai ficar... De meada não, essa de retroço, que vai ficar muito grosso. Então, eu pego ou a de costura ou a de meada, pra gente poder fazer o olhinho. Aqui eu peguei a linha de meada,
Peguei só um fiozinho e dobrei ao meio. Então, eu vou fazer sempre do meu jeito, ó. Dou uma erguidinha aqui na agulhinha que eu coloquei. Pego aqui, lembrando que eu tenho que pegar ali embaixo também o tecido de forro pra travar. Deixa eu pegar melhor aqui. Só um pontinho. Se você quiser marcar com a agulhinha e marcar com a caneta fantasma para você saber o tamanho do olhinho que você quer, também dá certo. Aqui, como eu vou fazer só uns pontinhos, que eu não quero um olhinho muito grande, é só uns pontinhos mesmo que eu vou fazer, eu não achei necessidade de marcar nada. A vantagem de bordar é que se você não gostar, você pode desmanchar. Se você fizer esse olhinho com o faz bolinha e não gostar ou errar, porque já aconteceu comigo de eu colocar aquele fazer o olhinho com o faz bolinha e manchar a tinta espalhar, ou eu mesma bater o dedo ali e borrar o rostinho que eu tinha acabado de fazer. Então, eu prefiro bordar ou colocar perolinha. Então, aqui eu já terminei, tá do tamanho que eu quero. E agora, a gente vai fazer o outro olhinho e daí eu já mostro pra vocês com o olhinho pronto como que ficou. Aqui o olhinho já tá pronto. Então, a gente vai fazer a boquinha. Como que a gente faz? Acha o meio, bem aqui pelo narizinho, você leva a agulha até onde você quer. Você pode fazer ela mais alta, para afundar ela aqui. Você pode fazer ela um pouquinho mais baixo, bem mais baixo. Então, fica a gosto, tá certo? Eu vou colocar ela aqui. Então, você pode puxar a linha e ver se você gosta desse jeito ou não, tá certo? Eu vou colocar ela mais ou menos aqui, ó, nessa alturinha aqui. Então, não tem uma medida certa, não. A única coisa que você tem que prestar atenção é se tá bem centralizada, para ela não ficar torta. Eu vou fazer só um pontinho aqui. Sair com a agulha aqui, vou entrar aqui na lateral e vou voltar aqui em cima. Opa, espetei o dedo. Aí, a gente puxa aqui, antes de passar a agulha aqui na laçadinha, a gente dá uma puxadinha pra ver se vai gostar desse jeito. Aqui, o meu pontinho eu achei que ficou torto, então eu vou ter que colocar ele de novo. Porque eu achei que a agulha saiu aqui e o outro pontinho assim, então a boquinha ficou tortinha assim, e eu quero ela bem retinha. Aí, eu faço de novo. Coloco a agulha aqui. Isso a gente tem que prestar atenção, mesmo, se a boquinha não vai ficar torta. A não ser que a sua intenção seja essa, que ela fique torta. Aí, que ficou certinho, ficou na altura que eu quero, eu dou uma puxadinha, aí então eu passo a agulha aqui dentro da laçadinha. E puxo a quantia que eu quero, mais funda, mais rasinha, eu escolho. Fiz isso, tá do jeito que eu quero, olhei bem a boquinha, ficou do jeito que eu quero, aí eu pego e dou um nozinho aqui. Finalizo aqui e corto a agulha, corto a linha, tá certo? Então, ela vai ficar assim. E agora é só a gente fazer uma maquiagenzinha nela. Fazer um blush, se quiser sardas, pode fazer sardas. E agora a gente vai, depois disso, a gente põe ela no corpo, ou põe o cabelo primeiro. Essa ordem não interfere muito, não. Se você vai colocar o cabelo primeiro, eu gosto sempre de colocar a cabeça primeiro no corpinho. Então, a gente vai colocar a cabeça no corpinho e depois a gente finaliza tudo aqui com cabelinho e maquiagem no rostinho. Então, a gente vai fazer o seguinte.
Lembra que ficou uma sobra grandinha até aqui, ó, que a gente deixou, né? Então, agora a gente dobra isso aqui pra dentro. Passa isso aqui tudo aqui, acerta bem. E a gente coloca a cabeça aqui dentro. Então, o que eu tenho que ver? Se tem um caminho suficiente para essa cabeça, para esse pescocinho entrar aqui no corpinho. Por isso que eu falei que a gente não pode encher tanto, porque o pescocinho vai entrar aqui. Daí, a gente coloca aqui. Vamos colocando aqui, deixa eu pegar a agulha para ajudar. Vai girando assim que dá certinho, ó. Pronto. Aí, a gente já colocou aqui. Então, agora eu pego a linha e agulha e vou costurar isso aqui. Eu faço um alinhavo, como se eu fosse fazer um fuxico primeiro. Então, eu coloco a linha aqui e vou fazendo pontinhos de alinhavo, bem pequenininhos aqui, ó. Não faço alinhavo aqui, eu faço pegando bem rente aqui a essa dobra, para não aparecer. Então, ela vai ficar assim, ó. Então, eu vou alinhavando. Dou toda a volta e aí eu puxo. Quando eu puxar, ele vai franzir todo e vai prender essa cabeça aqui nesse corpinho. Aí, eu venho costurando, para garantir, eu venho costurando ela, a cabeça, nesse corpinho. Mas, primeiro, eu faço esse franzidinho aqui, para ficar bem firminho. Bem rente aqui com o pescocinho aqui, com a cabeça dela. Enfim, vai ficar bem bonitinho. Cheguei aqui no final, agora eu puxo. Quando eu puxo, ela faz esse franzidinho aqui, ó. Fiz esse franzidinho, puxo bem, travo, e aí eu dou um nozinho. Vou travar aqui primeiro e agora eu dou um nozinho. E agora sim eu venho prendendo, costurando a cabeça no corpinho. Aqui é só uma segurança mesmo, porque na verdade isso aqui já iria segurar. A cabeça não vai sair daqui de jeito nenhum. Mas se você quiser daí costurar, você pega um pontinho aqui, ó, no tecido da cabeça e um pontinho aqui no tecido do corpinho. Isso é só para uma segurança, não é obrigatório. Então, eu posso fazer isso ou só finalizar aqui mesmo com esse franzidinho. Vou finalizar aqui só. E se você quiser achar melhor que fique mais seguro, achar melhor ficar mais seguro, dê uma volta na cabeça aqui com a linha, costurando tudo. Então, ela fica assim. Agora, a gente vai prender o bracinho aqui. Pra gente prender o bracinho, eu pego o molde e alinho aqui, ó, essa marcação aqui com o punho aqui da manguinha dela. Coloco aqui e vejo onde que eu tenho que dobrar. Então, ela vai dobrar aqui, você vai ver que eu vou dobrar bastante ali. Então, aqui é a dobra. Não precisaria ter deixado tanto tecido, mas eu acho melhor garantir, assim, que não vai faltar tecidinho na hora de virar. Então, tem que prestar atenção nisso para não ficar um braço muito comprido. Mas também na hora que você for colocar ali, você vai ver se tá comprido demais e vai encurtar. Então, a gente acerta bem aqui, ó. Dobra aqui. Isso aqui. E aqui tá certo. Depois disso, então, confere, ó.
Aqui. Ainda ficou um pouquinho mais comprido, mas não tem problema também, assim, vou acertar. Aí, a gente confere. Então, acertou tudo isso aqui. E aí, você vem conferir ali no molde se tá no tamanho certinho, olha. A linha aqui, essa marcação com o tecido aqui, ó. Ficou certinho, tá vendo? A marcação do molde aqui e a marcação aqui. Feito isso, acertei aqui o tamanho do braço, aí eu coloco ele aqui, ó. Escolho a altura mais pro alto, se eu deixar mais alto, daí eu tenho que deixar sobrando um pouco mais esse tecido. Se eu deixar ele mais rente aqui, deixa mais compridinho esse tecido. Mas se não, eu gosto de deixar esse espaço, mesmo porque a gente vai colocar a asinha dessa bonequinha aqui, dessa borboletinha, e ela tem uma alcinha aqui que a gente põe e tira, né? Então, ela tem que ter esse espaço para colocar a alcinha. Então, isso aqui é como se fosse um ombro dela, essa diferença aqui, tá certo? Aqui tem mais ou menos meio centímetro, não tem mais que isso. Meio centímetro. Então, agora, a gente pega aqui, coloca o nozinho, se você não tiver feito a laçadinha, eu não fiz a laçadinha aqui, mas não tem problema. Acerto o bracinho aqui, um pouquinho mais pra frente, assim. Então, ele não fica bem no meio aqui, ele fica um pouquinho mais pra frente. Então, aqui tá a linha da costura, a marcação da costura, e essa pontinha até aqui tem menos do que aqui pra frente, mas é bem pouca coisa. E aí, a gente vai costurando aqui, ó, pegando o tecido do corpinho e o tecido do bracinho, os dois tecidinhos, né? Dando pontinhos invisíveis, pegando essas duas partes. Então, a gente pega tudo aqui e faz esses pontinhos invisíveis. Por que que eu tô fazendo assim e não prendendo de um lado pro outro? Porque eu podia fazer, fechar isso aqui, deixar abertura aqui na lateral e colocar só um botãozinho ou só um pontinho e passar de um lado pro outro. Dá pra fazer assim também? Dá também pra fazer assim. Mas eu quero assim porque eu quero que o bracinho dela fique mole. E se eu prender aqui, ele já fica firme demais. Eu não quero, eu quero que ela erga o bracinho, que ele fique mais... que tenha um pouco mais de movimento. Por isso que eu tô fazendo assim. Mas se você não quiser, dá pra costurar ele todo. Então, fecha aqui, ou retinho ou arredondado, e deixa a abertura na lateral. Aí sim você pode encher ele todo e prender com um botãozinho ou só com um pontinho passando de um lado pro outro aqui do bracinho. Eu vou fazer isso aqui neste bracinho e no outro, tudo igual. Mesma coisa que eu tô fazendo nesse, vou fazer no outro. Aqui ficou uma pontinha sobrando, eu volto ali e pego aqui, ó. Pra ela ficar bem certinha. Quero nada solto, nada, nenhuma pontinha estranha aqui. Olha, daí a pontinha aqui já fica mais certinha. E o bracinho fica mais de erguer, assim, ele fica mais maleável. Ele não vai ficar articulado para frente, para trás, como seria um bracinho, se eu tivesse colocado só um pontinho aqui, daí ele ficaria de erguer, né? Ficaria diferente. Então, tem essas duas maneiras de fazer. Ou costura assim, ou fecha reto, ou deixando arredondado aqui. Deixa eu mostrar. Arredondo aqui, desse tamanho, e deixo uma abertura aqui. Aí, eu posso costurar ele prendendo
fazendo um pontinho, passando de um lado pro outro aqui. Desse jeito aqui, tá certo? Então, qualquer um dos dois jeitos fica bom. Então, agora eu vou prender o outro bracinho. Aqui ela ficou assim. Bracinho já colocado, a cabecinha colocada aqui, enfim, o que tá faltando agora, maquiagem, cabelo, que a gente vai fazer na próxima aula. Então, domingo que vem, a gente finaliza essa borboletinha, tá certo? Um beijo e até domingo que vem. Não falei que você ia gostar? Não falei que era muito simples? Gente, é muito, muito simples fazer ela. Até careca ela fica bonitinha. Então, na próxima aula, próximo domingo, a gente finaliza esta borboletinha. E antes de mais nada, eu queria agradecer por você ter assistido até o final dessa aula. E eu espero você aqui na próxima semana para a gente finalizar essa bonequinha juntas, tá certo? Então, fiquem com Deus, beijo e até semana que vem.